Oi, gente, tudo bem com vocês? Deixei uma pergunta sobre se você conseguir algo na tua vida, como é que você vai ficar perante aqueles que ainda não conseguiram? Então a gente traz isso para o nosso sistema. O que acontece? Às vezes a gente não banca isso, né? Então, por exemplo, eu tenho sucesso. Eu estudei, eu adquiri as minhas coisas, eu vinguei na vida, eu fiz dinheiro. Então, como é que eu fico perante os meus irmãos, que talvez ainda não chegaram lá, aos meus pais, que talvez não tenham essa mesma condição, aos meus familiares, aos meus amigos? Como que eu fico perante isso? Às vezes a gente começa então a se boicotar, porque eu não consigo bancar estar num nível diferente, é como se eu não pertencesse, né? Todo mundo aqui tem um nível social e eu de repente estourei, né? Tô num outro padrão de vida. Então, às vezes eu me sinto diferente, não pertencente, e todos nós queremos pertencer. Então, a gente vem e se boicota muitas vezes, porque eu não consigo sustentar isso, eu não consigo bancar isso. Eu quero que todo mundo venha junto comigo, né? Ontem eu atendi uma moça que me falou exatamente isso, que ela percebe que ela se boicota um pouco, que ela poderia estar melhor e crescendo mais, mas ela quer que os irmãos tenham a mesma coisa que ela tem. Então, que às vezes ela percebe que isso acontece. Então, ela precisa fazer um trabalho, né? Que os irmãos são mais novos e que eles ainda estão construindo essa carreira também que ela adquiriu, né? Esse conhecimento, estão estudando, e a gente pode trazer isso pra gente também. A minha mãe fala sempre que quando chega multa para um dos filhos na casa dela, pode esperar que vai chegar para os outros também. Isso é inconsciente. É como se todos nós quiséssemos ser iguais, né? Não tem um que é melhor do que o outro. Todo mundo ali tá no mesmo patamar, né? Então, se acontece uma coisa, digamos, ruim para alguém, né? Como é receber uma multa, os outros inconscientemente também querem pertencer para que todo mundo seja igual. Ninguém quer estar acima de ninguém. E isso é muito interessante. É, Tem outra coisa que pode acontecer também nessa questão de pertencimento e de sucesso, é que às vezes quando a gente tem queixas muito severas aos nossos pais, né? Então, o jeito que meu pai me criou, minha mãe me criou, foi totalmente errado, o que eles fizeram foi errado. Então, eu me boicoto, eu não atinjo o meu sucesso, porque inconscientemente, se eu fizer sucesso, se eu me der bem na vida, é como se eu dissesse que tudo aquilo que eles fizeram lá deu certo, funcionou daquele jeito que eu tô dizendo que foi errado. Então eu me boicoto também. Por quê? Porque eu não quero assumir para eles que da maneira deles eles fizeram o melhor que eles podiam e que funcionou, porque eu cheguei onde eu tô, né? Então tem boicotes aí. Mas o pertencimento em si, a gente vê muito nos atendimentos, né? Todo mundo quer pertencer. Então eu não vou ter um relacionamento porque na minha família inconscientemente, né? Todo mundo ali fica amarrado nessa área e eu também não vou ter. Tem alguém agora falando com vocês, tem alguém que me contou uma história nesse sentido que parece que todos os primos ou todos os irmãos estavam se separando e ela era a única casada ainda. E diz que numa reunião de família chegaram para ela e perguntaram: "E você, quando que você vai se separar?" Então, por mais que ela não queira se separar, é algo que vem muito forte, que fica no inconsciente dessa família e para ela pertencer é como se ela também tivesse que se separar. Mas e como que a gente resolve isso? Primeiro, tomando consciência, né? Percebendo isso. Que, por exemplo, né, que nem eu falei do caso ali que minha mãe sempre relata que chegou a multa para alguém e vai chegar para os outros. Tomar essa consciência, né? Então, digamos que chegou uma multa para um dos meus irmãos. Eu preciso estar consciente que independente de eu ter outras multas ou não, eu não sou melhor do que ele e que ainda assim a gente pertence ao mesmo núcleo. Então, quando a gente trabalha essa consciência, fica mais leve e fica mais fácil a gente não entrar nesses amaranhados, né? Então, se eu fiz sucesso, se eu estudei, se de repente eu cheguei num patamar que está um pouco diferente da minha família, eu preciso olhar então para os meus pais, que talvez não tenham isso, agradecer, porque através deles, da luta deles, eu cheguei onde eu cheguei, e olhar para os outros, para os demais que são iguais a mim, né? Os pais são grandes, os filhos são pequenos e as outras relações são de equilíbrio. Então, para aqueles que têm uma relação de equilíbrio comigo, os meus irmãos, outros parentes ali, né? Por mais que sejam mais velhos, mas primos, nessas relações assim, ou até de amizades, por exemplo, eu preciso entender que eu pertenço a si mesmo, mesmo que eu esteja crescendo dentro da minha profissão, fazendo sucesso, eu pertenço a si mesma, a esse clã. Eu já pertenço, né, a esse núcleo. E que se eu cheguei em algum lugar, eles também têm condição de chegar.
Se uma pessoa faz uma coisa, todas as outras têm condição de fazer, tá? Não no mesmo tempo, não na mesma hora, mas elas têm condição de chegar lá também. Então eu posso olhar para todos eles e enviar uma mensagem de que vocês são capazes, né? Se eu cheguei até aqui, vocês também vão chegar. Então vamos, vem todo mundo junto, sabe? E respeitando o tempo de cada um. Então por isso eu deixei essa pergunta, essa reflexão lá na caixinha de perguntas, né? Para você olhar se você não está se boicotando, se de repente você não quer pertencer, né? Se você se sente diferente por ter conquistado algo, nesse sentido. Fica essa reflexão. Se você precisar de ajuda quanto a isso, estamos à disposição. Até!